Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Nós queremos, em nome do Supremo Conselho, parabenizar esta região, esta casa tão bonita, a diretoria do Coreia Sudeste, ao pastor, o nome dele é João Geraldo, por esta iniciativa tão grande, essa dedicação tão marcante, em que tão rápido as coisas aconteceram. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. A mão de Deus estendida sobre este lugar. Que Deus continue te abençoando e que esta obra continue se expandindo para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a mim foi dada a missão de trazer a palavra nesta noite e queremos convidar a você a ler o texto da Bíblia Sagrada do livro de 2 Crônicas, capítulo de número 5 e versículo de número 13 em diante. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 5 e versículo de número 13 em diante. Quantos acharam? Amém. E quando em uníssono a um tempo tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graça, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos, para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Diga comigo, e a glória do Senhor, encheu a casa. Pode sentar e continuar com a Bíblia aberta nesta oportunidade. Irmãos, como é bom trazer uma palavra num momento tão importante na história desta igreja, que é a inauguração, a dedicação desse templo. E o texto que nós acabamos de ler reflete a importância deste momento. Daqui um pouco nós vamos chegar aí nesse texto, mas nós gostaríamos de trazer uma reflexão nesta noite, baseado no tema, o templo, a manifestação da presença da glória de Deus. Para entendermos um pouquinho a importância desse templo, é importante refletirmos historicamente sobre como começou o lugar de culto, como começou a história do serviço de culto e a manifestação da presença de Deus em relação ao homem. Aí nós vamos voltar lá para o primeiro livro da Bíblia Sagrada, quando o homem começou a cultuar a Deus. Aí nós encontramos lá no capítulo 2 e no capítulo 3 de Gênesis, que Deus, ao final de toda a tarde e ao virar de cada dia, o Senhor passeava no meio do jardim. A Bíblia diz claramente, de uma forma bem clara, bem literal, que Deus passeava no jardim e o homem ouvia a voz de Deus, o homem conversava com Deus, prestava todos os dias o seu serviço de culto a Deus. Ele adorava a Deus e sentia a presença de Deus. E nós podemos então entender que o primeiro santuário, o primeiro templo de adoração foi exatamente construído pelo próprio Deus. Foi o jardim do Éden. Deus cria o jardim do Éden e coloca o homem com a finalidade de adorar, de exaltar e de cultuar o seu nome. E o homem então começa agora a oferecer a sua adoração. Até porque quando nós fazemos uma reflexão da necessidade de compreendermos o porquê da nossa existência, nós sabemos que nós existimos para glorificar a Deus. Nós existimos para adorar a Deus. Se nós estamos aqui é por causa da glória de Deus. Se nós estamos aqui é para adorarmos a Deus. Se nós construímos esse templo é para a glória de Deus. O homem não merece nada, o homem não tem nada.
A glória é para Deus, o grande é Deus, adoramos a Deus. E nós existimos para adorar a Deus. Quem concorda com esta palavra, exalta o nome do Senhor Jesus. Aí então começa a história longa, uma longa história de santuário, relação do homem com Deus, culto, prestação de adoração e a manifestação da presença de Deus. Quando eu leio aquele texto, eu acho muito bonito quando ele diz: e Deus passeava, andava no jardim do Éden e falava com o homem, e o homem ouvia a sua voz. Daí então o homem peca, é expulso do jardim do Éden, é lançado fora da presença de Deus. E nós começamos agora a focar e entender que o Caim e o Abel prestam agora o seu primeiro culto após o pecado do homem. E nós observamos que a Bíblia diz que Caim ofereceu a Deus uma oferta que revelava o culto, o serviço da adoração. Abel também ofereceu um culto, ofereceu uma oferta ao Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus atentou para a oferta de Abel e não atentou para o culto, para a adoração de Caim. Sabe por quê? Porque a adoração de Caim era uma adoração da barganha, era uma adoração para aparecer, era uma adoração para tirar proveito nas coisas, era uma adoração para dizer: eu cheguei, eu estou aqui. E Deus não dá lugar para ninguém, não divide a glória dele com ninguém. Pode chegar o doutor, pode chegar o guerreiro, pode chegar o sacerdote, mas se Deus não chegar, não acontece nada. Sabe por que vai acontecer algo aqui? Porque a glória de Deus já chegou. Nós temos uma época, pastor Josias, que alguém diz assim: se eu não chegar no culto, não tem culto. Se eu não pregar, não vai ter poder. Se eu não pregar, não vai ter batismo com o Espírito Santo. Se eu não estiver na frente, o negócio não vai. Se eu não dirigir as mulheres, nada acontece. Se eu não colocar as mãos, não vai ter batismo com o Espírito Santo. Ei, rapaz, deixa na tua besteira, cai do cavalo. Quem faz a diferença é a presença, é a glória. Eita, é Deus presente neste lugar. E a Bíblia diz que Deus não olhou para o culto de Caim. O culto de Caim não chamou a atenção de Deus. Há muita gente que cultua, mas não chama a atenção de Deus. Há um cantor que gravou um dia desse uma composição que pegou os 4 cantos do Brasil. Chamar a tua atenção para mim. Há muitas pessoas que não conseguem atrair a presença de Deus, chamar a atenção da presença de Deus, porque a sua forma de adorar é desprovida de humildade, é desprovida de quebrantamento, é desprovida do sentimento de dar a Deus o melhor. Ao contrário disso, a Bíblia diz que Abel, ele pegou das primícias dos animais do campo, da sua criação, e ele diz assim: eu não vou levar para a minha adoração, para o meu culto, o resto, a sobra. Eu vou pegar as primícias e vou levar para o Senhor. Eu vou pegar as primícias e eu vou oferecer no meu culto, no culto de adoração ao Senhor. E diz a Bíblia que Deus recebeu o culto de Abel, mas não recebeu a oferta de Caim. E aí então nós começamos a observar, ao transcorrer das sagradas escrituras, que um certo homem, após o dilúvio que houve sobre a terra, e Deus ter construído e ordenado a ele que construísse a arca. Depois de passar todo aquele processo, Noé desce da arca juntamente com a sua família. E quando Noé desce da arca, pastor Waltermir, Noé não se preocupa em outra coisa, ele não vira os seus olhos e o seu coração para outra coisa. As sagradas escrituras vai nos dizer que quando Noé desce da arca com a sua família, ele lá no capítulo 8 de Gênesis, versículo 20, ele levanta um altar para Deus. Ele começa agora a fazer o primeiro sacrifício após sair da arca. Ele cultua a Deus, ele adora a Deus pelo grande livramento que Deus concedeu a ele e a sua família e a preservação da raça humana. Aí nós vamos mais transcorrendo as sagradas escrituras e nós encontramos a
agora um homem que era temente a Deus, evangelista Janderson, o homem que a Bíblia chama de meu amigo Abraão, o homem que a Bíblia diz que é o nosso pai na fé. E a palavra de Deus diz que Deus olha para Abraão, depois de ter cumprido uma grande promessa a Abraão, depois de Abraão estar esperando o herdeiro. Aí o Senhor diz assim: Abraão, agora é o seguinte, tu vais subir até o Monte Moriá e tu vais me sacrificar a Isaac em sacrifício, em culto e em adoração ao meu nome. Abraão olha e diz assim: mas Senhor, é a tua vontade, eu estou pronto para obedecer. Mas parafraseando, eu acho que Abraão diz assim: Senhor, eu esperei tanto esta promessa, eu aguardei tanto esta promessa é cumprimento da tua parte, a tua fidelidade. Isso nos deixa um grande exemplo, que a bênção não é maior do que a nossa relação com Deus, a bênção não é maior do que a nossa obediência para com Deus. Pastor Waltermir, estamos vivendo numa época de geração em que as pessoas se relacionam com Deus através das bênçãos, por causa das bênçãos, buscando as bênçãos, correndo atrás das bênçãos, corre atrás de porta de profeta. Mas eu quero dizer para você que a nossa adoração com Deus não são as bênçãos o mais importante, mas é a nossa obediência a Deus. Deus é mais importante, a nossa intimidade com Deus é mais importante, a nossa relação com Deus é mais importante. Você hoje vai receber a visitação de Deus. Pode levantar a mão e adorar o Senhor nesta hora. Quem pode levantar a mão e adorar o Senhor nesta hora? Eu creio que nessa noite vai acontecer algo extraordinário. Eu creio que nessa noite o Senhor vai movimentar o teu coração. Sabe por quê? Porque não são as bênçãos o motivo de você estar aqui. Você não cultua a Deus por causa daquilo que Ele tem feito. Tem um hino que diz assim: Senhor, se tu fizer, tu é Deus, mas também se tu não fizeres, tu és Deus. Mas tem pessoas que dizem assim: eu vou deixar de ser crente porque Deus não fez, eu vou entregar o cargo porque Deus não fez, eu não vou cultuar mais porque Deus não fez, eu vou deixar a minha função porque Deus não fez. Você acha que Deus é o seu empregado, ainda que Ele não faça, mas Ele é Senhor. Ele é digno da glória, Ele é digno do louvor, Ele é digno da adoração. Ele está aqui. Culto de adoração, Senhor. Abraão, quando ele está lá no Monte Moriá, diz as Sagradas Escrituras que ele levanta um altar para Deus. E depois que o Senhor diz a ele: olha, Abraão, não faça tal coisa, ali naquele momento foi edificado um altar de adoração. Foi sacrificado um animal em lugar de Isaac. E o Senhor ali estabelece uma relação de adoração. Abraão, um adorador fiel, erguendo e levantando o santuário para com o Senhor. Mas então Deus agora conduz o povo a uma outra etapa da sua história. O povo agora está em terra estranha, no Egito, escravo. Mas agora Deus chega para o povo e diz assim: eu tenho algo para dar para vocês. Eu tenho uma promessa, escuta, olha aqui para mim. Eu tenho uma promessa para cumprir na vida de vocês. As Sagradas Escrituras diz que o Senhor faz uma promessa e diz assim: eu vou preparar e vou levar para vocês para uma terra que emana leite e mel. E a Bíblia diz que Deus então tira o povo do Egito. E quando Deus tira o povo do Egito, as Sagradas Escrituras diz que o Senhor começa agora a revelar, manifestar a sua presença no meio do seu povo. Mas eu estava lendo agora à tarde, estava identificando algo importante, e observei que o homem, pastor Josias, ele tem uma sede de ver as coisas. A relação do homem, o crescimento do homem também depende de algo que é natural dele, ver as coisas. E nós observamos exatamente isso num só momento que Deus chama Moisés para subir no monte para lhe dar as tábuas, e o povo fica lá embaixo com o sacerdote Arão. O povo diz: eu preciso ver alguma coisa, eu preciso ver alguma coisa para prestar culto. Aí eles começam agora a perrear, como diz a linguagem do nordestino. Ele coloca agora Arão no canto da parede, e ele diz: olha, Arão, nós não podemos ficar aqui sem um objeto do culto. Você vai pegar agora e vai fazer para nós um Deus. Arão cai naquela tentação, no pecado que o povo promovia até Arão, e ele pega os objetos
objetos, os adereços do povo, e ele constrói um bezerro de ouro. O povo adora aquele bezerro de ouro. É a sede do homem de ver alguma coisa, é a necessidade, é algo que existe dentro do coração do homem, é uma fome por ver a manifestação de algo sobrenatural. Isso também foi pertinente ao próprio Moisés. Quem não lembra que Moisés chegou diante de Deus e disse assim: Senhor, mostra-me a tua glória, eu quero ver a tua face. O Senhor disse: olha, Moisés, tu não vais ver a minha face, porque o dia que o homem ver a minha face, ele não permanece vivo. Mas eu te colocarei sobre a penha, e quando eu passar, tu me verás pelas costas. E assim exatamente aconteceu. Deus passou, e a Bíblia diz que naquela teofania da manifestação de Deus, o Moisés vê o Senhor pelas costas. Ou seja, o homem tem uma sede de ver a manifestação de algo sobrenatural. É uma sede do homem. O homem precisa experimentar. Mas aí então Deus chama Moisés, e o Senhor diz: olha, Moisés, tu vais agora preparar a primeira casa de oração, tu vais preparar o tabernáculo. E a Bíblia diz que Deus começa a chamar Moisés e orienta Moisés para eleger as pessoas que iriam construir o tabernáculo. E tabernáculo significa Deus habitando entre nós, Deus habitando no meio do seu povo, Deus estando manifestado no meio do seu povo. A Bíblia diz que Deus começa a orientar Moisés, diz a ele: olha, assim será o altar de holocausto, assim serão as colunas da tenda de adoração, assim será a mesa dos pães da proposição, assim será o incenso, assim será o candelabro de ouro. Ele disse: olha, você vai fazer o véu que vai separar o lugar santo do lugar santíssimo, e lá dentro do lugar santíssimo você vai fazer a arca. A arca será construída de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e revestida de ouro por fora. Dentro da arca você vai colocar a minha lei, e a arca vai estar no lugar santo do santo. É assim que você vai fazer o tabernáculo, é assim que você vai fazer a minha casa de adoração. Em outras palavras, Deus estava falando para o povo tem desejo da minha presença, o povo quer ver a manifestação da minha glória. Eu não deixarei o meu povo só, eu darei sinal da minha presença, eu vou manifestar a minha glória. E nessa noite, se cada um de nós entendemos esse momento, crente vai começar a ter visão de Deus aqui. Eita, manama. Quem pode levantar a mão para adorar o Senhor? Fica com a mão levantada. Você está sentindo a glória de Deus aí? Abre o teu coração e começa a adorar o Senhor. Fica com a mão levantada e começa a adorar. É casa de glória, é casa cheia de glória. Quem está sentindo a presença de Deus vai adorando. Quem está sentindo a presença de Deus vai glorificando, porque esta noite é algo diferente na tua vida. Nesta noite a glória de Deus desceu sobre esse lugar. A glória de Deus vai quebrar laço, a glória de Deus abre porta, a glória de Deus vai transformar você. A glória de Deus. Quem crê que pentecostal aqui? Levanta a mão e dá um brado de glória a Deus. Construa o tabernáculo. Deus tabernaculou entre os homens. Deus disse assim: eu vou estar no meio deles. Faça o tabernáculo. Tem uma coisa, Moisés: prepare a tenda e coloque a tenda no lugar. Você vai eleger os sacerdotes, aqueles que vão trabalhar na construção da tenda. E tem mais uma coisa: sobre a tenda vai estar a minha nuvem. E quem não sabe da nuvem de Deus, a nuvem que guiou o povo no deserto,
E o Senhor disse: olha, Moisés, quando a nuvem prosseguir, é hora de desmontar a tenda de adoração, porque a minha ordem é para marchar. Mas quando a nuvem parar, arme a tenda de adoração, coloca o tabernáculo no lugar. A arca tem que estar no lugar santo dos santos. E estava ali a nuvem de Deus. Deus quer habitar no meio dos homens. Deus quer estar no lugar que é dele, é no meio da igreja. O problema, pastor Josias, é que o povo está expulsando a presença de Deus da igreja. Como é isso, pastor? É verdade. E o homem tem coragem, pode colocar e fazer isso. Basta apenas você ir lá para o Velho Testamento, quando o povo colocou lá no lugar de Deus uma imagem de ciúme. O povo colocava outras coisas no lugar de Deus. O povo colocava estrela no lugar de Deus. O povo colocava projetos pessoais no lugar de Deus. Aí Deus olhava para o templo de Jerusalém e dizia assim: tem lugar para mim aí? É tanta gente abafando aí, tanta gente assim: eu estou abafando, eu estou abafando, eu estou abafando. Eu estou abafando com a marca do terno, eu estou abafando com o talento, eu estou abafando com a minha capacidade, eu estou abafando com o meu conhecimento, eu estou abafando porque eu sou, eu estou abafando, eu estou abafando. É tanta gente querendo abafar na igreja, que o Senhor está perguntando: tem lugar aí para eu agir? Você está sentindo a presença de Deus? Cadê os adoradores que enchem essa casa de glória? Eu vou entregar a palavra toda nessa noite. Eita, mamãe, a o Senhor disse assim: eu quero estar no meu povo, no meio do meu povo. Eu não quero só estar no meio do meu povo como onipresente, eu quero manifestar a minha presença. Eu quero dar sinais que eu sou presente. Eu quero manifestar a minha glória no meio do meu povo. Estava lá a nuvem. E em todos os momentos que Deus manifesta a presença dele, exatamente revela o cuidado, o amor que Deus tem conosco. Quem melhor cuida da igreja é Deus, evangelista James. Quem melhor cuida da igreja é o Senhor nosso Deus. O cuidado de Deus era revelado na manifestação da presença de Deus. A nuvem que estava sobre a tenda, e diz os teólogos que ela se formava em um grande tapete de água. Imagina o povo caminhando no deserto, pastor Walter Mir, uma região seca, sem água, o vento frio, e durante o dia aquele calor imenso, sem água. Aí Deus coloca sobre o tabernáculo e sobre o arraial, o acampamento de Israel, um tapete de nuvem de água. Era o ar-condicionado que Deus estava dando ao povo no deserto. Era Deus dando ao povo refrigério, sombra no deserto. É o Senhor dizendo assim: eu estou cuidando do meu povo. Era o Senhor dizendo assim: olha, Moisés, eu não vou deixar o meu povo só. O desafio é grande, Canaã é longo, a estrada é espinhosa. Nós vamos caminhar, vocês vão chegar em Canaã. Mas esteja certo, vocês não estão só. Nesta peleja vocês não estão só. Nesse desafio vocês não estão só. Nesta obra vocês não estão só. O Espírito de Deus está falando para a crente aqui nesta noite, que está dizendo: Deus, eu acho que o Senhor me abandonou nesse negócio. O Senhor está dizendo: eu estou contigo. Eu estou contigo. A minha presença está contigo. A nuvem estava lá para cuidar. A nuvem estava lá para dar sombra ao povo. A nuvem estava lá para refrigerar o povo. Ah, irmão, a jornada cansa. Um dia alguém diz assim: pastor, é tão bom ser pastor, né? Eu disse: é bom. Pastor, será que o pastor cansa? Cansa, meu filho. Às vezes fazer a obra de Deus, chega um momento que você diz assim: Deus, eu estou cansado. Mas às vezes não é Deus que cansa, não é a relação com Deus que cansa, jamais. A relação de Deus só traz refrigério, só traz renovo, só traz alegria. Mas o que é que cansa em fazer a obra de Deus? É lidar com as pessoas, é lidar com o contendeiro, com o fofoqueiro, com o invejoso,
é lidar com quem tem ciúme, é lidar com quem está preparando para puxar o seu tapete, é lidar com quem quer ver pelas costas, é lidar com a carnalidade que muitas vezes se revela no meio das pessoas. Mas o Senhor está dizendo para a igreja: a minha nuvem vai te trazer refrigério. Vai te trazer descanso. Eu estou sentindo o fogo de Deus aqui nesta noite. Quem está comigo nesta palavra, diga glória a Deus. Quem está comigo nesta palavra, diga aleluia. Quem está comigo nesta palavra, levanta a mão e dá um brado de glória a Deus. A presença de Deus está manifestada. A nuvem de Deus está aí. De noite, Deus permanecia com o mesmo cuidado, olha aqui para mim, com o povo, pastor Ricardo. A nuvem que de dia era de água, automaticamente a noite se transformava em fogo. Se você ler o último capítulo do livro de Êxodo, você vai ver que o Senhor diz assim: na nuvem tinha fogo. Por que a nuvem de noite se transformava em fogo? Era exatamente para iluminar o arraial. Era Deus apontando caminhos, era Deus iluminando os caminhos. E por que a nuvem de Deus se transformava em fogo, pastor Edilson? Era exatamente para aquecer o povo. Da mesma forma que no deserto é quente durante o dia, à noite é frio, o frio sopra para lá e para cá. E Deus diz assim: eu vou cuidar do meu povo. A presença de Deus, quando se manifesta, a única finalidade é cuidar da igreja. Já imaginou quanto Deus ama a igreja? Deus estava ali, aquecendo. Uma outra coisa que nos mostra a finalidade daquela nuvem se transformar em fogo é porque aonde tinha fogo, os animais selvagens não se aproximavam, eles se afastavam. É a mesma forma, pastor, o Espírito de Deus estava me falando ali, quando eu estava lendo essa palavra, que o Espírito do Senhor falava no meu coração, dizia assim: aonde tem fogo não tem lugar para o diabo. O diabo não prevalece, não fica, e nem bagunça na igreja que tem fogo aceso. Aonde tem fogo aceso, o diabo não prevalece. Aonde tem fogo aceso, o diabo entra, mas cai retirada. Aonde tem fogo aceso, Zé Pilintra, o chucaveiro, o bombagira, toda espécie de demônio desaparece para o inferno, porque tem fogo aceso. Quem pode levantar a mão e adorar? Tem fogo de Deus aceso. Hoje é crente light, eu sou light, prego de forma light. E com essa história de crente light, a igreja ficou fria. Com essa história de crente que está mais preocupado com a estética do que com o espiritual, a igreja ficou fria. Com essa história de crente assim: eu vou para a igreja, mas não posso me ajoelhar porque eu vou melar meu paletó, ou vou melar a minha saia. A igreja ficou apagada. E essas coisas começaram a querer ofuscar o fogo. Mas eu quero dizer que aonde tem fogo de Deus, tem canela de fogo. Ei, camaraia na barraca. Ei, camaraia, chura na barraca. Tem igreja por aí que até a tonalidade para falar línguas estranhas em si. Olha, meu filho, não fale línguas estranhas muito alto não, viu? Porque lá no culto vai chegar o empresário. Olha, tem um empresário lá que ele tem muito dinheiro, e eu acho que ele vai ficar por lá e vai dar uma grana boa. E eu não quero que ele se espante com manifestação de culto. Ah, meu irmão, quando chega empresário na igreja, banqueiro, quando chega dono de empresa, e quando a glória de Deus começa a se manifestar e a igreja começa a dar glória a Jesus, o banqueiro, o empresário vai ser crente também, vai entender o mistério e vai adorar a Deus. Você está entendendo? Quem pode dar glória ao Senhor nesta hora? Acaba com essa história de querer colocar regras. É Deus que faz. Nós não podemos separar grupos seletos da igreja, porque senão nós vamos para a dimensão dos cultos a partir do sentimento da seletiva. Que é isso? É culto para empresário,
Daqui a pouco vai ser culto para banqueiro, daqui a pouco vai ser culto para empregada doméstica, vai ser culto para pedreiro, vai ser culto para radialista. A igreja, meu irmão, a palavra é para todo mundo. A palavra é para a faxineira, a palavra é para o empresário, a palavra é para o banqueiro. O fogo de Deus arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Levanta a mão assim para o céu. Está queimando aí? Está queimando? Eita, lá em cima. Levanta a mão e agora. Eita, labracamana. Levanta a mão, fica com a mão levantada. Labracamana, Yaxuriandará. É glória de Deus aqui nesta noite. É a manifestação de Deus esta noite. Se você sente a presença de Deus, abra o teu coração e vá adorando, porque o Senhor pode marcar esta noite com sinais, e crente pode receber batismo com o Espírito Santo. Quando tem fogo, o diabo não fica perto, sai fora. Quando tem fogo, o crente não fica na igreja endemoniado, tem que ficar 10 anos. Quando tem fogo de Deus aceso, não tem essa miséria de quebra de maldição. Eu vou lá acreditar numa porcaria dessa, que diz que um crente passa 20 na igreja, servindo ao Senhor e ainda não quebrou maldição. Vai pra lá, rapaz. Não tem maldição que fique de pé aonde tem fogo de Deus aceso. Tratado, restaurado. Esse é o evangelho que nasceu lá em Atos capítulo 2. A nuvem de Deus acesa, o fogo de Deus aceso. Mas o Senhor disse e leva o povo de Israel até a terra prometida. E quando chega, passou Josias na terra prometida, aí Deus começa a distribuir as terras para as tribos. E agora chegou a hora de Deus levantar a hierarquia do comando de Israel. Deus estava agora olhando para quem ele ia colocar para comandar Israel. E aí Israel passa por várias fases. As fases dos juízes, dos sacerdotes, até chegar então à fase dos reis. E a toda aquela súplica do povo. O povo querendo conhecer Deus, se aproximar de Deus. E Deus diretamente governando o povo. O governo da revelação de Deus no meio do seu povo. Mas aí então o povo pede rei. Aí começa agora a carreira, a liderança do povo de Israel através da unção de um rei. E então chega no momento de um homem. Olha aqui que eu vou daqui a pouco encerrar. Chega no momento de um homem chamado Davi. E Davi era um homem crente, era um homem que tinha um coração quebrantado. Era um homem que era humilde, era sensível à voz de Deus. E ele tinha um grande desejo, que era exatamente construir o templo de Jerusalém. Não mais a tenda, o tabernáculo móvel, porque agora Israel tinha terra. E Deus disse assim: agora eu cumpri a promessa, essa terra é de vocês. E ninguém tira mais vocês daqui. Mas aí então Moisés, Davi quis, escute, olha aqui para mim. Davi quis construir o templo. E o Senhor disse assim para Davi: você não vai construir o templo. Por quê? Porque as suas mãos estão muito manchadas com sangue. E para esta obra da construção do templo eu vou levantar um outro. E a Bíblia diz que então o tempo de Davi termina. Por quê, irmãos? Porque para cada momento, para cada propósito, Deus levanta uma pessoa. Por isso que ninguém precisa estar preocupado de empurrar ninguém. Às vezes você está numa fila, quer passar por cima de todo mundo, barruando, tirando, acaba com isso. Quando chegar a tua vez, ninguém senta na mesa antes de você chegar. Se o momento é seu, ninguém vai passar na sua frente. Se Deus determinou que é para você, que é você que vai fazer, se muda a gente, se converte em gente levanta, gente morre, mas Deus cumpre com a palavra dele. Davi, ele tinha esse desejo. Às vezes na história da igreja, alguns são levantados por Deus para um propósito. O propósito de Davi não era construir o templo.
O propósito de Deus para Salomão era este. Salomão era um homem muito sábio. Salomão tinha uma sabedoria que foi resultado de uma petição dele a Deus, que Deus não concedeu a nenhum outro homem na terra. Eu não vou entrar aqui nos méritos da sabedoria de Salomão, mas a Bíblia diz que então Deus, da mesma forma que deu a Moisés as orientações como engenheiro, como arquiteto, de como ele queria a tenda, o tabernáculo de adoração, Deus também orienta a Salomão. E Salomão, na sua sabedoria, começa a olhar todos os detalhes do templo. O templo de Salomão, a grande maravilha da época, tanto que há uma expectativa judaica de no Monte de Sião ser erguido novamente o templo de Salomão. E há uma profecia escatológica que isso acontecerá quando Israel reconhecerá Cristo como Messias e como Salvador. Até o bispo Edir Macedo se inspirou e trouxe a ideia do templo de Salomão para o centro comercial de São Paulo, para você ver a história, o valor histórico do templo de Salomão. Não era um templo qualquer. Ele pegou as melhores pedras, os melhores engenheiros, os melhores arquitetos, e ele começou agora a construir o templo com tanta alegria, com tanta dedicação. Sabe por quê? Porque as coisas de Deus não são feitas de forma relaxada. Eu acho muito bonito quando alguém se preocupa com os detalhes da igreja, porque as coisas de Deus, quem é pastor, quem é obreiro, tem que revelar isso. Agora tem um obreiro que não cuida nem da casa dele. Você vai para a casa dele, é uma bagunça, e ele ainda diz assim: olha, vá lá, mas não olha a bagunça. Se for na segunda, ele diz não olha a bagunça. Se for na terça, ele diz que não olha a bagunça. Se for na quarta, ele diz que não olha a bagunça. A casa dele é uma bagunça. Aí quando vai cuidar da igreja, a coisa da igreja também é bagunçada. Deus não aprova quem não é zeloso, quem não gosta de olhar os detalhes. Deus ama quando você vê um líder, um pastor se preocupar com o bem do templo, com a estrutura do templo, o templo bem pintado, bonito, bem zelado, bem ornamentado, a fachada bonita. Isso é reflexo do zelo e do amor para com Deus. Mas é claro, não é só pelo templo, mas é pelas pessoas, olhando, visitando, aconselhando, buscando. É revelação de um pastor zeloso, de um pastor que ama a obra, que gosta da obra, que se dá pela obra de Deus. E Salomão, olha aqui, ele revelou exatamente esse cuidado. E a Bíblia diz, irmãos, escute, a palavra de Deus diz que Salomão termina o templo. Salomão prepara tudo. No capítulo 5, escuta desse texto das Sagradas Escrituras, a palavra de Deus nos diz, irmãos, que Salomão agora acabou a obra, terminou a obra. E quando Salomão termina a obra, que ele vê que o santuário estava pronto, a arca estava no lugar, ele vê que todo o santuário, o pátio, o altar do holocausto, a mesa dos pães da proposição, o candelabro de ouro, todos os detalhes do templo estavam em perfeita ordem, em perfeita organização. As Sagradas Escrituras nos dizem, olha aqui para mim, deixe algumas pessoas que estão fazendo alguns serviços aí. A palavra de Deus nos diz que Salomão começa agora a fazer convites. E ele convida os seus companheiros, amigos, colegas, juízes, começa a conversar, convidar príncipe, reis das nações vizinhas, e marca o dia da inauguração do templo. No dia da inauguração do templo, tinha rei, tinha príncipe, tinha comandante, tinha todas as autoridades. Ele convoca os levitas, ele convoca o sacerdote, e ele manda os levitas preparar os instrumentos. Agora imagine, Israel gosta muito de música, sempre gostou. Aí tinha harpa, tinha trompeta, tinha os violinos, a orquestra da inauguração do templo estava pronta. Os levitas estavam prontos para tocar. Os sacerdotes estavam prontos para ministrar a inauguração do templo. Tinha tudo que é rei naquele dia. Aí Salomão disse assim: olha, vão começando aí sacrificar animais. Aí os sacerdotes começaram a sacrificar animais, cordeiros imaculados eram sacrificados, mas ainda faltava algo. E Salomão dizia: Senhor, nós precisamos de algo importante. Nós precisamos aqui da manifestação da tua presença. Nós precisamos da manifestação da tua glória. Eu imagino Deus naquele momento, pastor Josué,
olhando dos céus para a terra e dizendo assim: quanto é zeloso meu servo Salomão. Tudo está preparado. E o povo começou a tocar, começou a cantar, mas ele sentia que faltava algo. Faltava a glória, faltava a manifestação da glória de Deus. Faltava exatamente a cavode, a glória de Deus, o Shekinah de Deus. E eles começaram a tocar. Salomão começou a dizer: olha, toca, ofereça aí o sacrifício. E a Bíblia diz que naquele momento, quando eles começam a cantar, e uma só voz começam a cantar, a Bíblia diz que eles não só tocavam, mas eles tocavam e cantavam. De repente uma nuvem de Deus, oh meu Deus, Deus sempre manifestando a presença dele na nuvem. Eita glória! A nuvem de Deus desce ali no templo, e era uma nuvem de fogo. Uma nuvem de fogo toma os 4 cantos daquele santuário. E a Bíblia Sagrada nos diz, irmãos, que quando o santuário de Deus se encheu da sua presença, se encheu da sua glória, e a nuvem preencheu aquela casa, uma das primeiras coisas que aconteceram foi que os sacerdotes não tinham mais domínio sobre o culto. Os sacerdotes não podiam mais controlar a liturgia do culto. Os sacerdotes não podiam mais ministrar. Em outras palavras, o Senhor está dizendo assim: vocês não pediram a minha presença para a festa, quem chegou fui eu, e agora eu faço como eu quero. Se você entendeu, dá um brado de glória a Deus. Quando Deus chega, quem faz é Ele, meu filho. Quando Deus chega, usa quem quer. Quando Deus chega, usa da forma que quer. Quando Deus chega com a sua manifestação da presença, Ele usa o pequeno para falar com o grande. Quando Deus quer, Deus revela a palavra. Quando Deus quer, Deus trabalha da maneira que Ele quer. A primeira coisa, e eu vou terminar falando aqui pelo menos de 3 coisas que acontece quando há a manifestação da presença de Deus. A primeira é que quando a presença de Deus se manifesta, e eu não estou falando do aspecto, do atributo da onipresença, eu estou falando da presença da glória, estou falando do cavote de Deus, eu estou falando da manifestação da glória de Deus. A primeira coisa que acontece na vida de uma igreja que experimenta a manifestação da glória de Deus é que o sobrenatural tem primazia sobre as estruturas humanas. Um dos nossos problemas é que o culto nas últimas 3 décadas estão mais cheio de coisas humanas do que de coisas espirituais. Esse é o problema. E aí você pode dizer assim: mas pastor Edilson, o culto é oferecido por humanos, logo tem toda uma estrutura humana, uma organização humana. É claro que eu entendo isso. A igreja, antes de ser o corpo de Cristo, também ela é uma organização. E como a congregação de humanos, era claro que na liturgia do culto, na adoração, ela tem coisas humanas. Mas o problema, meu irmão, é que engessaram tanto a coisa que não há mais espaço para as pessoas buscarem a manifestação da glória de Deus. E o Senhor manda que nós busquemos a sua glória, busquemos e peçamos a manifestação da sua glória. E uma coisa que tem influenciado a igreja, sabe o que é? Evangelista Ignaldo, nos últimos dias é o humanismo. E sabe o que é que o humanismo ensina? E muitas vezes estão sendo influenciadas. É que o homem é que é o centro. É que a liturgia tem que estar preocupada em agradar o homem do que em agradar a Deus. As pessoas, quando se preparam o culto, preparam a festa, ela diz assim: olha, como é que a gente vai fazer a programação? A gente tem que agradar fulano, tem que agradar ciclano, tem que agradar fulano, tem que agradar beltrano. A liturgia não pode espantar ciclano, a gente não pode permitir isso. Ou seja, o foco é o humanista, o homem querendo se colocar como centro do culto, como centro do templo, como centro da adoração. Mas eu quero dizer para a igreja que o centro da adoração é Deus. Quem pode levantar a mão e dar 3 brados de glória?
falando, dizendo assim: por que a minha igreja esfriou? Você foi culpado, rapaz. Porque você se preocupou muitas vezes em matar o profeta do que ensinar o profeta. Você achou melhor matar o menino do que ensinar o menino a crescer. Você começou a dizer assim: o culto é como eu quero. Eu sou o pastor da igreja. Aqui as pessoas têm que cultuar como eu cultuo. Desce do cavalo, a glória é de Deus. Temos que acabar com essa influência humanista. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Olha para o teu irmão que está ao lado e diga para ele: quem faz é Deus. A primazia é de Deus. Diga para ele: aqui você é só vaso. Ei, caralho. E pastor também é vaso. Deus é Senhor das nossas vidas. O Senhor disse assim: eu cheguei na festa. O símbolo da presença de Deus estava lá, a arca, mas faltava a manifestação da presença de Deus. O Senhor disse para Salomão: você não pediu a minha presença, eu cheguei na festa. Agora tem uma coisa: quando eu chego na festa, quem faz sou eu, meu filho. Olha para o teu irmão, diga: Deus está fazendo. Diga: nesta noite Deus vai deixar um sinal na sua vida. Você sentiu algo de Deus aí, meu pai? Eu estou sentindo uma glória. Pastor Josias, diferente do nosso culto, era o culto da igreja primitiva. Paulo chega com Barnabé para orar, para cultuar. Eles não tinham procurado o presidente da igreja, Tiago, e Tiago não sabia de nada. Hoje alguém para fazer qualquer coisa na igreja tem que dizer assim: o homem tem que me chamar, eu tenho que ouvir o homem. Mas a gente tem que primeiro, antes de ouvir o homem, tem que ouvir Deus. Porque se o homem falar e se Deus não confirmar, a confirmação primeiro é a de Deus. Sabe como foi o culto lá? Paulo e Barnabé vai para o cenáculo orar lá em Antioquia. E eles começam a orar. Aí a Bíblia diz que o Espírito Santo desce no meio do culto e diz assim: separa para mim Paulo e Barnabé para uma obra que eu tenho preparado para eles realizarem. Isso é Deus no culto. Isso é a manifestação da presença de Deus. Aí Paulo disse assim: olha, eu vou procurar saber lá de Tiago quando é que eu vou ganhar. Não tinha isso aí. Eu vou dizer logo para ele quais são as condições de eu ir fazer esta obra. Não. Humanismo, secularismo naturalizou a igreja, naturalizou os nossos cultos. Batismo com o Espírito Santo na igreja? Oh, meu Deus. Tem igreja que passa anos e anos e não há um batismo no Espírito Santo.
gente fica metendo o pau em quem está usando um machado diferente, mas está acontecendo alguma coisa lá. E você que diz que conhece Bíblia, nada está acontecendo na sua vida, rapaz. Procura buscar. Alguma coisa está errada na sua adoração, na sua intimidade, na sua comunhão com Deus. Isso é humanismo. Cultos humanistas, cultos em que há manipulação humana, organizações que a prioridade são mais os propósitos humanos do que os propósitos divinos. Eu nunca posso imaginar a igreja como uma empresa, tendo como foco principal o lucro mercantil. A igreja existe para glorificar a Deus. A igreja existe para adorar a Deus. Sabe por quê? Porque quando a igreja resolveu colocar como prioridade o ouro e a prata, elas deixaram e perderam o poder de dizer ao coxo: levanta-te e anda. Mas a igreja tinha fogo, a igreja tinha dons, a igreja tinha glória, Deus movia, não tinha ouro, não tinha nem tempo para adorar lá no primeiro século. Adorava nos cenáculos, que era a casa de Maria, que era a casa de Madalena. Mas a igreja tinha autoridade para chegar para o coxo e dizer: não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, isso te damos, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Eu estou crendo, pastor Moisés Elias, que Deus vai começar a movimentar essa geração. Eu creio que chegou a hora. Quem está sentindo a glória de Deus aí? Quem está sentindo esse mover de Deus aí? Eu vou lhe dar 2 minutos para você levantar a mão e fechar os olhos. Dá o teu melhor para Deus agora. Deixa eu ver lá em cima. Olha o Senhor operando. Levanta a mão, fecha os olhos e vai adorando. Não te preocupa se algo começar a queimar dentro de você. É a vontade de Deus.
está descendo aqui hoje com a manifestação da glória dele, dizendo: eu cheguei. Pastor Joás, quando a manifestação da presença de Deus vem sobre a igreja, Deus traz de volta, Deus renova os marcos. Eu tenho muita saudade do pentecostalismo original, saudade do pentecostalismo que os crentes vinham para a igreja e os obreiros ungidos colocavam a mão e eles eram batizados com o Espírito Santo. Saudade dos momentos de oração do joelho, que Deus levantava profetas e revelava o escondido e o oculto. Saudade das vigílias, que os crentes tinham vontade de se ajoelhar para orar. Eu tenho saudade, porque o que fizeram com o nosso pentecostalismo, criaram um neopentecostalismo. Eu quero lá esse negócio de rosa ungida, eu quero lá esse negócio de lenço ungido. A igreja precisa da manifestação dos sinais da glória manifestada. E esses sinais seguirão aos que creem. Se não está acontecendo sinais hoje, a culpa não está em Deus, está em mim e você. E em nada o conhecimento das Escrituras nos impede de viver esta glória. Pelo contrário, as Escrituras nos ensinam a crermos ainda mais no sobrenatural de Deus. Saudades daqueles momentos bons. Precisamos deixar de fazer hinos que diga que o homem é que vai ficar no palco e o outro vai ficar quebrado. Precisamos deixar de cantar hinos de vingança, que você está mais preocupado em se vingar das suas revoltas do que adorar a Deus. O Senhor precisa trazer um avivamento total. A igreja está precisando de um avivamento total, um avivamento que mexa com o caráter, que queime caráter errado de obreiros. A palavra de Deus nessa noite resta humanismo, egocentrismo, o homem querendo ser o centro de tudo. É a síndrome de Nabucodonosor. Eu acho que eu sou Deus, porque ninguém é tão rico quanto eu, ninguém tem poder igual a eu. Aí o Senhor tira o homem lá do palácio e coloca ele para comer com os animais. Até que um dia ele levanta as mãos e diz: Deus, somente tu és o Senhor diz. A gente tem que acabar com essa síndrome de Nabucodonosor. Tem que acabar com esse negócio de querer ser o centro, porque a glória de Deus é que manifesta no meio do seu povo. Quem sente essa glória dá um brado bem forte nessa mão. Segundo e penúltimo lugar, quando a glória de Deus se manifesta, a purificação da igreja. A manifestação da presença de Deus. Quem está em pecado não fica sem confessar pecado. A Bíblia diz, pastor Reginaldo, que se um sacerdote entrasse no Santo dos Santos, aonde estava o símbolo da manifesta presença de Deus, que é a arca, era o símbolo,
ele não se continha em pé, mas ele caía morto, e ele já entrava amarrado por uma corrente, e os sacerdotes o puxavam por fora, porque ninguém permanece de pé com hipocrisia na presença de Deus. Safira e Ananias chegaram lá na igreja. Você já viu aquele crente que quer dar uma de bom na igreja? Ele passa uma ideia para o pastor que ele é o mais perfeito, que ele é o crente bom, que ele é o crente certo, e com a vida toda troncha. Aí Ananias e Safira disse: eu vou dar uma dessa aí, vou usar a máscara. Mas tinha a glória de Deus na igreja, meu irmão. Tinha a manifestação de Deus. Aí quando Ananias e Safira chegam lá no templo, aí Pedro olha para eles: como vocês se atrevem a mentir ao Espírito Santo de Deus? Diz a Bíblia que eles caíram mortos aos pés dos apóstolos e foram sepultados. Sabe por quê? Porque onde há manifestação da presença de Deus, não tem lugar para pecado, não tem lugar para coisas acumuladas, para poeira escondida debaixo de certo tapete, para obreiros que querem manter uma vida de duplicidade, que fica aí inventando asneira e com imoralidade nas redes sociais, e vem dar uma glória de todo jeito na igreja. Mas o Senhor está vendo tudo. Os olhos de Deus estão em todo lugar. Quem pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Isaías capítulo 6. O profeta Isaías, ele diz: porque no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado. Ele teve uma visão, e ele estava sentado no seu trono, e havia serafins o rodeando, e cada um desses serafins tinha 6 asas, e com 2 cobria o seu rosto. E ele começa a descrever, com 2 voava, e ele começa a trazer a descrição daquela visão que ele teve. E de repente Isaías começa agora a temer, e começou a tremer e temer diante da presença manifesta de Deus naquela visão. Isaías diz: os meus olhos veem o Senhor. E ele disse: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos veem o Senhor. Naquele momento a Bíblia diz que um dos serafins voou e foi até o altar, e com uma tenaz pegou uma brasa viva no altar. E o fogo do altar, quem acendia era o Senhor, não era um homem que acendia. E o fogo que estava ardendo no altar, e aquela brasa é levada até os lábios de Isaías. E naquele momento o Senhor purifica os lábios do profeta Isaías. Isaías agora está purificado para fazer a obra de Deus, porque aonde há manifestação da presença de Deus, não há lugar para pecado. Quem dá um brado de glória a Deus? Meu filho, não tem como você ter experiência, intimidade com Deus, e ao mesmo instante intimidade com o pecado. A igreja tem que acabar com essas máscaras. A igreja tem que acabar com essa duplicidade. A igreja tem que acabar com esse negócio de quando entra no templo coloca uma máscara, e quando sai é totalmente diferente. A igreja que vive a manifestação da presença de Deus tem fogo no templo, tem fogo na faculdade, tem fogo na escola. E a manifestação da presença de Deus. Quem pode dar um brado de glória bem forte para o Senhor? Em último lugar, quando há a manifestação da presença de Deus, há um propósito estabelecido por Ele. Todos os momentos que Deus manifestou a sua glória, Ele manifestou com um propósito. E o propósito de Deus é um propósito sério.
é um propósito de mudança. E um dos propósitos pela qual Deus manifesta a sua presença é para levantar profetas. Moisés sobe a um monte, e quando ele olha, pastor Ricardo, ele vê uma sarça queimando. A manifestação da presença de Deus naquela sarça, pastor Zé Hilton. E quando Moisés vai se aproximando, a voz clama do meio da sarça e diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque essa terra está tendo agora a manifestação da minha glória. E a voz clama do meio da sarça e diz assim: olha, eu tenho te separado com uma missão de libertar o meu povo do Egito. Deus levanta profeta. Quando a manifestação da presença de Deus vem sobre o seu povo, Deus pega até sacerdote pelos cabelos, Reginaldo. Olha, e tem hoje sacerdote que Deus precisa pegar pelos cabelos mesmo. O Senhor desceu, estava Ezequiel, pastor José Venâncio, lá no templo. Aí Ezequiel disse: está muito bom aqui o negócio. Como é que esse povo está, Senhor? E começou a orar e pedir uma resposta de Deus. Aí Deus desce e pega o profeta Ezequiel pelos cabelos. Eles dizem: vamos comigo. Aí pega o sacerdote, o profeta pelo cabelo e leva até lá o templo, o santuário. E quando ele chega no santuário, tinha lá imagens de ciúme. Aí o Senhor está dizendo: está vendo, Ezequiel, o que é que fizeram com o meu templo? Me expulsaram do templo. Eles não querem mais ter intimidade comigo. O negócio dele é só com coisas humanas, materialismo, com pecado. Eles me expulsaram do templo e colocaram no meu lugar imagens de ciúme, coisas que para eles são mais importantes do que a minha presença. Mas ainda não fica só nisso não. Ele pegou ainda, ó, pegou no cabelo do profeta e disse: vamos lá para trás, nas recâmaras. Porque tem sacerdote que só gosta de meter cacete no povo, meter lapada no povo. Mas sabe de uma coisa? A espada corta aqui e corta lá. Quem pode glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus? É muito bom ensinar o povo a orar. Muito bom ensinar o povo a buscar a presença de Deus. É muito bom corrigir o povo. Mas difícil é o sacerdote ser corrigido. Mas acima do sacerdote está o sacerdote dos sacerdotes, que é o Deus eterno. Ele disse: vocês pensam que o erro é só do povo, é? Olha, irmão, geralmente quando o povo está frio, é porque a frieza começou no altar. Quando o povo deixou de orar, é porque o sacerdote já deixou de orar há tempo. Quando o povo fica aquele carro velho, sem combustível, que você fica ligando a chave e ele não sai do canto, é porque o pastor está do mesmo jeito. Aí, e culto é mágica, é? Para o fogo acender, alguém tem que colocar lenha, tem que colocar o cordeiro. Olha aí. Ah, pastor, olha aí. A minha igreja está muito fria. E como é que está o seu altar, rapaz? Pastor, o povo está indo para outra igreja. Ninguém vem mais no meu culto. Não vem no culto de doutrina, não vem no culto mais de domingo. E estão indo para tal igreja. Você já começou a avaliar como é que está o seu culto? Como é que está o culto daquela igreja? Como é que está a manifestação da presença de Deus lá? E como é que está aonde você está cuidando? Aí o Senhor disse: vem cá, terminou ainda não. Não é só a imagem do ciúme o problema não, ainda tem pior. Vamos comigo até ali nas recâmaras. E quando ele chegou lá nas recâmaras, na parede, ele começou a cavar. Cavar o que estava escondido. Olha, irmãos, o homem é simplesmente louco quando ele acha que pode viver na igreja como um adorador e com uma vida de ímpio. Deus cava as paredes da tua vida. Essa é uma palavra profética. Por esses dias Deus vai cavar a parede de muita gente.
Quem pode glorificar e exaltar o nome de Jesus? Alguém disse assim, pastor, o que está acontecendo com o Brasil? Eu disse, é Deus que está cavando as paredes dos políticos. Está cavando as paredes e a gente está vendo o que está por trás daquelas paredes. Mas Deus não vai ficar só em cavar as paredes dos políticos. Ele vai cavar as paredes de sacerdote. Ele vai cavar as paredes de famílias. Deus vai cavar paredes. Vai cavar paredes. Olha para o teu irmão e diga, Deus vai cavar parede. Olha mais forte, diga para ele, Deus vai cavar parede. Glória. Eu estava em Belém do Pará. Naquela mesma noite eu estava com o pastor Edmilson. O pastor Edmilson é um homem de oração. Eu andei com o pastor Edmilson Batista uns 20 dias naqueles campos, subindo o barco, descendo o barco. É um homem de oração. Aquele homem ora muito mais que eu. Aquele homem começa a orar de manhã. Se você dizer, Edmilson, a gente vai ali, ele ora 2, 3 horas de manhã. Antes de tomar café, é um homem de muita oração, o pastor Edmilson Batista, meu amigo. E nós estávamos num momento de oração. De repente, umas 9 horas da manhã, mandaram um vídeo para ele, uma mensagem de áudio no WhatsApp, que foi uma profecia que Deus tomou numa irmã na Igreja Assembleia de Deus em Belém do Pará. E essa irmã, tomada pelo Espírito Santo, traz uma profecia em relação à igreja, ao cenário do Brasil, alcançando todas as áreas. E ela dizendo que via hospitais inteiros com leitos de pastores internados, crentes e mais crentes acometidos de doenças mortais, e caixões e mais caixões saindo dos templos. Um ribuliço de norte a sul dessa nação. E ela falando daquele áudio da profecia e dizendo, porque o Senhor tem falado comigo que o meu povo está brincando de me servir, que o meu povo está brincando de fazer a minha obra, que o meu povo está brincando de subir no meu altar. E a palavra de Deus diz que Deus vai começar a fazer uma limpeza na sua casa. E a limpeza de Deus vem através do seu juiz. Alguma coisa Deus vai fazer para travar essa frieza. Quem pode levantar a mão e dar brado de glória? Muita gente vai descer. Muita gente Deus vai arrancar pelos cabelos do trono, para ele aprender que não é ele quem dirige a vida, que não é a maneira dele. Eita, manaia, eu estou sentindo a glória de Deus. Teu cabelo é baixinho, né? Mas a Bíblia diz que ele pegou Ezequiel pelos cabelos e levou lá, pastor Moisés Elias. E quando começou a cavar as paredes, sabe o que é que ele viu lá? Ele não viu a zeladora da igreja, não. Ele não viu o jovem da Ugipade, não. Que a gente sempre acha, jovem dá muito problema. O problema da igreja é jovem é carnal, jovem é moral, jovem... É isso que se diz, às vezes. Sabe quem ele encontrou lá, por trás das paredes que foram cavadas? Sacerdotes. Prostrado diante dos ídolos de ouro. E adorando aqueles ídolos de ouro. Aí o Senhor disse, está vendo, Ezequiel? Se os líderes e os sacerdotes estão assim, imagine como é que está o povo. Se eles não respeitam a minha presença, se eles não respeitam o meu santuário, se eles não buscam a minha presença, se eles não andam na minha presença, como meu povo vai andar? Como meu povo vai andar? Essa palavra é profética nesta noite. Eu estou sentindo o mover de Deus aqui. Esse é o amor de Deus para nossas vidas. Deus quer fazer coisas extraordinárias pela igreja.
Irmãos, o cenário social e político que nós estamos vivendo aponta para o norte. A igreja não é cauda, é cabeça. A Rede Globo está engolindo a igreja. Ela tem que aceitar de todo jeito. Ela está transmitindo para milhões e milhões de telespectadores, pastores orando. A Rede Globo dizia assim: olha, programa evangélico aqui eu não quero nunca. Aí agora, todo dia tem que estar transmitindo a oração do pastor tal, a oração do fulano, pelo presidente eleito por fulano. Sabe o que é isso? É que Deus está dizendo: chegou a hora da minha igreja. Ei, caramba! E sabe por que a igreja está assumindo a posição de cabeça? Porque ela não negociou o princípio. Porque ela disse assim: nós não queremos mais essa bagunça que vem querer desfazer a família, e vem falar de família homossexual, que vem falar dessa safadeza. Nós queremos permanecer com a palavra. A igreja está sendo vista como cabeça hoje. É porque ela disse: é assim que a palavra diz. Aí alguém diz assim: eu acho que a gente pode ser cabeça se a gente barganhar com alguém, se a gente negociar um pouquinho essa nossa forma. Pastor Josias, e com essas nossas negociações e manobra, nós mesmos somos os responsáveis por algumas mudanças que não foram para o melhor da igreja. Não foram para o melhor. A igreja, ela, quando ela se associou, perdeu o sabor de sal e deixou de ser luz, e foi acolhida pelo império e se associou à prática do império. Ela deixou de ser cabeça e ela deixou de ser cauda para o governo. Porque Constantino disse: olha, vocês não precisam mais pedir dinheiro aos fiéis, eu vou financiar a igreja. Reginaldo, Constantino disse: vocês não precisam mais de contribuição dos fiéis, o governo todo mês vai mandar uma verba para manter a igreja. Outra coisa, não precisa mais pedir dinheiro aos membros para construírem. Nós vamos construir as catedrais do cristianismo em todo o Império Romano. Quando a igreja foi acolhida pelo governo, ela tornou-se cauda. Mas quando a igreja diz ao governo: vocês precisam de nós, mas a nossa posição é essa, nós estaremos orando por vocês, nós estaremos cobrindo vocês com a oração, porque a igreja manifesta a glória de Deus. Fica de pé. Quem crê nesta glória? Quem crê nessa glória, levanta a mão. Quem crê, levanta a mão bem forte. Eu vou orar. Ei, Kamanaya Surianta. Ei, Kamanamanaya Surianta. Levanta a mão para o céu. Quem é o do momento do louvor? Canta o louvor aí. Ei, Kamanamanaya Surianta. Ei, Kamanamanaya Surianta. Elebe Kamanaya Surianta. Quem quer mudar a parte de Deus? Diga: Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, traga sobre nós, traga sobre nós a tua glória, para curar, para libertar, para restaurar. Fica com a mão levantada. Tem fogo de Deus queimando lá em cima. O fogo